Atenção! Este vídeo aborda temas para maiores de 18 anos. Pedimos a compreensão e o respeito à classificação indicativa. Como dito no episódio anterior, por favor, retire as crianças da sala. Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom, mais uma vez aqui. 7 dias se passaram, nós estamos aqui para iniciar o episódio 5. E como foi dito no episódio 4, tira as crianças da sala, porque o episódio do qual nós vamos colocar é mostrar a você que os anjos caídos ensinaram que a forma mais estranha de domínio de um corpo humano é através de atos sexuais e promiscuidade. Você sabe, você já leu conosco no primeiro episódio, de que quando Moisés escreveu Gênesis 6, ele disse que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. E isso irritou profundamente o Senhor, porque desse relacionamento mulher e anjo caído saíram os híbridos. E conforme a narrativa de Enoque, esses híbridos com os anjos começaram a afligir a população humana. E isso trouxe o clamor e Deus veio intervir com o dilúvio, como nos dias de Noé. Agora eu queria que você, que está aí já participando conosco, não esquece de dar o like, o compartilhamento do vídeo. Eu creio que a gente vai contribuir sempre em fazer essa divulgação digital. É uma coisa que a gente bate na tecla, não porque nós queremos conhecimento, nós queremos almas. E esse é o nosso objetivo, saquear o inferno e povoar os céus. Há muita gente dentro da própria igreja de 4 paredes que não tem o mínimo entendimento do que nós estamos estudando. E é imprescindível que sejam despertados para estar do lado certo, que é o lado da luz, da justiça, do Mestre do Senhor Jesus Cristo, e não corrompido, como nós vemos grande parte da sociedade. Então, se você já compartilhou, já fez seu comentário no chat, não esquece de fazer o comentário no vídeo, torna o vídeo relevante, ajuda nós aí, estamos fazendo uma pesquisa, ela está pesquisando, eu estou tentando trabalhar, pegando nosso tempo, investindo nisso para alcançar pessoas, e eu dependo de você, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado mais uma vez de eu poder entrar na tua casa. Deuteronômio, capítulo 20, e eu quero ser aqui rápido e breve, que eu quero dar mais tempo para ela poder pegar as pesquisas, como falou, as crianças saírem da sala, porque a pesquisa agora é confrontadora, tá certo? Deuteronômio capítulo 20, o Todo-Poderoso vai dar um conselho ao seu povo. Ele sabia que Israel estaria entrando para conquistar terras. E essas terras já tinham moradores, os cananeus, os jebuseus, os heveus, os moabitas. E o Senhor estava preocupado de seu povo entrar para conquistar e se misturar, fragilizar-se e copiar os erros dessas nações. Por quê? Copiar significa copiar a doutrina de demônios. Então o Senhor em Deuteronômio 20, abre na sua Bíblia, a partir do verso 16 diz assim: porém das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Mas que Deus mal destrói tudo. Mas por quê? 17. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-la-ás totalmente aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos fariseus, aos heveus e aos jebuseus. Por que tanta rigidez em eliminar tudo? 18. Para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram seus deuses, pois pecaria contra o Senhor vosso Deus. Entendeu o zelo? Você vai entrar para conquistar uma terra, mas vai encontrar lá, na terra, homens, mulheres, ouro, prata, ídolos, imagem, cultura, conversa, e o Senhor diz, elimina tudo. Porque se não eliminar, vai ser como aconteceu com Salomão, amor muitas mulheres, elas entraram para o palácio e junto não trouxeram só o seu corpo para oferecer a Salomão, mas também sua cultura, seus deuses, sua forma de pensamento. E o grande Salomão, ao envelhecer, se tornou um homem distante do Criador, idólatra, e várias consequências foram feitas. Eu queria em particular mostrar sobre essa questão, essa preocupação, que o povo de Israel, apesar de ter sido orientado em Deuteronômio, olha o que aconteceu no registro do livro de Números. Olha só que coisa incrível. Números, capítulo 25. É a história que envolve o Balaão, Balaque. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel, não deu certo. E aí Balaão falou assim, é uma forma de resolver. É só fazer o povo de Israel errar contra o seu próprio Deus. E como ele projetou isso? Números 25. Habitando Israel em Sitim, verso 1, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Olha a preocupação de Deuteronômio que lemos, não levar em conta. 2.
Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Imagina, no verso 1, prostituir-se. Ué, prostituição é culto? Sexo livre é culto? Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas, das mulheres. 2. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, que são os líderes, enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe os seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ou seja, o homem e a mulher em coito, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. 9. E os que morreram da praga foram 24.000 homens mortos, porque Israel resolveu deitar com mulheres moabitas no culto de adoração aos seus deuses. Culto, sexo. Sexo, culto. Qual é o tema hoje? Sexo livre. Episódio Liberdade 5. sexual, é. Sexo livre, liberdade sexual, cada um faz. Meu corpo, minhas regras. Fica aí, Bia, vamos lá. Então, debaixo desse tema, a gente vai voltar lá nas fontes primárias, né? E trazer o conhecimento mais uma dessas deusas aí, porque eu acho que ficou claro que no final das contas as religiões antigas, né, as falsas religiões aí, elas têm como premissa as deusas, né? Sim. São elas que vão ali comandar os homens têm lá as suas funções, né? No panteão, mas as mulheres conseguem, as deusas conseguem colocar a sua vontade acima da vontade desses deuses. Então hoje a gente vai falar sobre Inanna, né? E ela vai ser aí conhecida como a deusa do amor, né? A deusa Que vai mudar de nome de acordo com a cultura. Vai mudar de nome de acordo com a cultura. Afrodite. E vai mesclando tudo, né? Sim. E a própria Niursag que a gente usou na outra vai se confundindo, vai mesclando. E toda deusa, né, Bia? Tem discípulos, né? Tem. E é importante até frisar isso. Tanto na situação de Niursag quanto agora na de Inanna, o comportamento da deusa, né? Dali da entidade, ela vai se refletir. Canalizar. Ela vai ser Discípulos. replicada. Essa não era nem refletir, vai ser replicada na sociedade, Sim. Na comunidade que está sob o seu comando. Então, tudo aquilo que acontece, né, que é contado como personalidade, como caráter. Toda a perversão do anjo caído, toda a corrupção, Sim. Todos os valores distorcidos virão sobre aqueles que o adoram. Todas as características, atitudes, né, de caráter vão se manifestar através. Seja semelhante a ele, aqueles que o adoram. Aqueles que o adoram, exatamente. Então, a gente vai ter aí. Debaixo dessa ideia de liberdade sexual, a gente vai caminhar para entender que essa liberdade, na verdade, ela gera uma escravidão. Até para não esquecer, os irmãos estão aqui, Deus chama o nosso corpo como templo, santuário. E ele diz que todo pecado é feito fora do corpo. O único pecado estabelecido no próprio corpo é o ato de prostituição, ou seja, eu adoro usando o meu corpo de forma completa quando eu faço atos sexuais. Eu creio que a Bíblia vai mostrar para você que não há como, nas nações pagãs, ter culto sem sexo e promiscuidade. São duas coisas que são ingredientes para a canalização de ações demoníacas. Sexo livre e sacrifícios humanos. Mas hoje é sexo livre. Então a gente vai ver, voltando para o nosso texto base, né, da série aí, que é Mateus, quando fala de que o Senhor Jesus disse que os dias seriam como nos dias de Noé. O que ele vai ressaltar? Casavam-se e davam-se em casamento. É engraçado quando fala casavam. O pessoal pensa na religião, na entrando noiva de véu de branco, grinalda, né? De branco, os padrinhos. Não. Com a música, a marcha nupcial. Casavam de acasalar.
Exatamente. E isso vai Acasalavam-se. ficar bem claro hoje aqui, quando diz casavam-se, davam-se em casamento, ele estava falando, estavam-se unindo-se aos demônios por meio de acasalamento. Sexual. Não é nem acasalamento de humano com humano, porque isso é... Mas a questão é que era um acasalamento sacrificial, que eles chamavam de E sagrado. Bia, desculpa se ela vai desenvolver um assunto, se você quiser, hoje tem na internet vários vídeos sendo gravados, porque agora tem muita câmera, então a pessoa põe dentro do quarto. A pessoa sendo atacada por ações malignas, dando como se fosse ênfase a coitos sexuais. As pessoas acordam, alguém segurando as pernas Assustador. e fazendo atos libidinosos, loucos, e a pessoa fica desesperada e montou uma câmera para ver o que estava acontecendo no sono dela, para você ver que essas coisas são reais. Nós não estamos inventando história. É fato, existe pessoas colocando câmeras em seus quartos porque estavam desesperados, que estava acontecendo coisas que não está entendendo. E note, não é só com uma pessoa, uma vez casal. Ataca tanto o homem como a própria mulher, para mostrar como esses seres caídos, eles têm avançado muito, porque a promiscuidade tem explodido. Essa história de meu corpo, minha regra, nada mais é de que abrir a porta para que ações malignas tomem a sociedade da forma que nós estamos vendo. Exatamente. Então, para a gente ganhar tempo, eu já vou logo aí começar a mostrar as minhas pesquisas com relação àquilo que é físico, né? Como é que a coisa funcionava lá na Suméria, onde é que Inanna estava, onde ela residiu, como é que a coisa funcionou, qual é a história dela. Ela tá cheia de apontamento aqui. Meus papeizinhos. Viu como é que tá pesquisando? Tá fazendo exercício de casa. 1, 2. E ainda tem outro no telefone. E assim vamos nós. Então, vai aparecer aí na tela, né, o primeiro slide com 2 imagens, uma com o vaso de Uruk, que está no museu, né, em Berlim, na Alemanha, e a outra que é uma réplica, né, da parte da frente do templo de Inanna de Uruk. E se você voltar lá, se você não assistiu os anteriores, volta lá e você vai entender por que é Uruk. Uruk é a cidade principal da civilização suméria. Então, ali em Uruk era estabelecido o culto a Inanna, né? E ela vai ser aí essa deusa do amor. Foi escavado, foi descoberto, não estou falando aqui de uma mitologia inventada, né? Que não tem, não, tá aí, ó. Tá nos museus do mundo aí. Nos anais da história. Tá, né? Quando acha lá os rolos de Qumran, vem junto essas tábuas mesopotâmias, tem algumas ainda que nem foram traduzidas, essa história ainda continua sendo, né, remontada, porque as coisas não foram traduzidas ainda, tem muita coisa que ainda está à tona por vir, né? Até agora eu compartilhei hoje de tarde, que agora com essa seca na Amazônia, apareceram 2 sítios arqueológicos novos para serem explorados. Impressionante, né? Como é que Deus está trazendo à tona, dizendo, olha, esses aí já passaram, tá chegando a hora. Mas enfim, a gente vai ter nesses artefatos, né, que são achados nesses sítios arqueológicos, as informações necessárias para remontar essa história e para fazer essa leitura que a gente vai fazer aqui hoje. Então, no próximo slide, você vai ter aí, né, você vai ver na cabeça do suposto rei aí, né, uma estrela de 8 pontas, que vai ser o símbolo mais comum que vai representar Inanna e Ishtar, tá? Então, ela vai estar aqui, a estrela de 8 pontas, vai estar a lua, que também é outro símbolo de Deus babilônico, e também o disco de Shamash, né? Você vê que é tudo parte do panteão sumério que a gente já falou anteriormente, então eu não vou me deter muito para a gente poder ganhar tempo. No próximo, você vai ter aí uma ilustração, né, uma réplica, um desenho do templo da Babilônia, né, do Palácio da Babilônia, que foi construído por Nabucodonosor, à época, em que ele colocou um portal de Ishtar, que era todo adornado com cavalos e com margaridas, né, que eram símbolos. Você vai ver mais pra frente, eu vou mostrar uma imagem em que Ishtar, né, Inanna, ela tem, como é que eu vou dizer, a característica de subjugar leões. Ela gosta de pisar na cabeça de leões. Então, eu trago isso porque a gente já fez essa leitura da questão do empoderamento, né? Então, acho que você já está habilitado para entender o que essas coisas significam, né? De fato, de verdade. Então, a gente vai ter aí essa reconstrução. Isso foi reachado, né? Esse palácio da Babilônia, ele foi reencontrado lá no Iraque e foi reconstruído por Saddam Hussein, né?
Se você não ouviu falar em Saddam Hussein, é porque você é novinho. E é só para ilustrar, eu tenho sempre feito esse papel aqui com a Bia, de dar fundamento. Ela é histórico, sobre a narrativa histórica. E o texto, por exemplo, às vezes você pode falar assim, ela está falando em Nana, de Insta, e são coisas da visão secular religiosa. Está aqui, ó, Jeremias, capítulo 7. Deus denuncia o seu povo dizendo, vocês estão adorando Insta. Vocês estão adorando a rainha dos céus. Vocês estão copiando as nações pagãs. Não é à toa que Jeremias é o profeta que avisa. Vocês não querem mudar, não? Vocês não querem ser transformados, não querem se arrepender? Vou meter no cativeiro da Babilônia. Vocês tanto querem obedecer a Babilônia que vou mandar vocês para lá. Vocês não querem mudar, vocês querem adorar os deuses dele, então vai morar lá. Olha aqui, ó, Jeremias capítulo 7, verso 16. Tu, pois, olha só a palavra. Pois tu, pois, verso 16, não interceda por este povo, nem levantes para ele clamor, oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. 17. Acaso não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Olha lá, 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem, olha lá, para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses, para me provocar a ira. 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para sua própria vergonha? Aí, Insta, rainha dos céus. Então a Babilônia vai ter essa... já não vai ser Inanna, vai ser Insta, depois vai ser Afrodite, depois vai ser outra. Mas está aí, está caracterizado, está registrado nas Sagradas Escrituras a corrupção e a permanência, né, desses deuses. Porque você vai falar assim, não, mas a Bíblia está falando da coisa lá da Suméria antes do dilúvio. E eu estou mostrando para você, e está aí o texto só muda de nome. Isso, que eles permaneceram na sociedade, nas civilizações, executando as mesmas atividades, gerando uma mesma sociedade. Gerando uma mesma sociedade com as mesmas práticas, né? E aí a gente vai ver que as práticas da nossa era, né, dos nossos dias, são semelhantes àquelas que foram feitas no decorrer de todo esse tempo. E é aí que eu quero chegar. Então, no próximo slide, a gente vai ver que a permanência, né, dessa entidade. Então, a gente vai ter numa primeira imagem ali, né, o desenho, né, um relevo de Istar, e você vai ver que está datado do 2º milênio antes de Cristo, ou seja, 2000 anos antes de Cristo, ela já estava lá. Na segunda estatueta aí, no segundo relevo, você vai ter também de outro lugar, ou seja, né, tá espalhado aí entre as comunidades, entre as cidades ali presentes, também no 2º milênio. Na terceira, você vai ter já em 1700 a.C., já não é mais 2000, 1700, 1800 a.C. No quarto, você vai ter também uma estatueta de Istar entre 1300 e 1100 a.C. Olha como é que ela está andando na história. Sim. Está andando na história. E aí, na próxima, você vai ter no 8º século, ou seja, no ano 800 a.C. Começou lá em 2000, passou por 1500, 1300, 1200, 1100, 800, né, 800 anos antes de Cristo. No próximo... Tá andando na história. Tá andando na história, tá vindo no tempo, tá acompanhando aí as civilizações. E não apenas isso, né? Tá mutando, tá multiplicando. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. E aí, no próximo slide, você vai ter a última imagem aí, que já é no 3º século depois de Cristo. Incrível, não? 300 anos depois de Cristo. Aí você vai dizer, então parou por aí. Não parou. Tá vendo essa imagem grande aí, ó? Foi o que eu falei. Você vai ver Istar, né, Inanna, com as asas, com as flechas, com o arco, porque ela vai ser a deusa do amor, mas vai ser a deusa da guerra também, como a gente comentou no episódio anterior, né? Na maioria das vezes, ela vai ter essa coisa do amor, que na verdade não é amor, né? É o acasalamento, é a sedução, Sim. Não é amor, é sedução, né? E vai ter essa coisa da guerra, né? Então, ela vai ter o arco, ela vai ter a flecha, você vai ver aí no centro dessa imagem cinza, né? Entre os dois personagens, novamente a estrela de 8 pontas e um leão subjugado, tá vendo? Ela com o pé aí, né, sobre o leão, porque ela está no comando de todas as coisas. No próximo slide, então, a gente vai ter uma antiga versão suméria, mostrando Damuzid, né, sendo torturado no submundo
dos demônios. Mas quem é esse? Né? Da onde que ele veio? Ele vai ser o par de Inanna. E aí eu quero aqui, né, ler com vocês o mito mais conhecido de Inanna, Ishtar, com esse da Muside, né, que vai ter aqui. O mito mais famoso de Inanna é a história de sua descida e retorno de Kur, um antigo submundo sumério. Ó, de novo, a história do submundo. E ela vai fazer o quê? Vai salvar né? O mito do qual ela tenta conquistar o domínio de sua irmã mais velha, Ereshkigal, a rainha do submundo. Mas é considerada culpada de arrogância pelos 7 juízes no submundo e morre. No terceiro dia depois, que ela, em tese, fica presa lá no submundo, coincidência, né? Terceiro dia depois, Ninshurbu implora a todos os deuses para trazer Inanna de volta. O duro é eles dizerem que somos nós que copiamos a história para botar o Cristo nessa história parecida, quando na verdade é o adversário fazendo a corrupção. Sim. A gente já falou sobre isso também. Se você não assistiu, você volta lá nos primeiros que a gente já deixou isso claro. Ninshurbu implora a todos os deuses para trazer Inanna de volta, mas todos eles recusam, exceto Enki. Lembra da história de Enki? Que envia 2 seres sem sexo. A gente vai usar isso mais pra frente. 2 seres sem sexo. Existe tradução dessas tábuas da Suméria que diz que são deuses efeminados. Deuses efeminados. Aí você parar pra pensar nos reis, os reis para tomar conta dos seus aras, né? O que eles colocavam? Haréns, botavam o quê? Haréns botavam seus homens sem o seu eunucos, né? Transformava eles em homens efeminados, né? Porque arranca ali, os hormônios se vão e o homem fica efeminado. Mas qualquer coincidência não é mera... qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Dizem por aí. Sem sexo, para ressuscitar Inanna. Eles escoltam Inanna para fora do submundo, mas o Gala, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei lá naquele cilindro mostrando Dalmuse sendo torturado no submundo dos demônios do Gala, mas o Gala, os guardiões do submundo arrastam seu marido Damúzide para o submundo como seu substituto. Damúzide é finalmente autorizada a retornar ao céu durante metade do ano, enquanto sua irmã Shiktinana permanece no submundo para a outra metade, resultando no ciclo das estações. Então vamos lá, o que fica claro? Inanna desce ao submundo para tomar o reino da irmã, porque ela não estava satisfeita em comandar o reino comum, ela quer também o domínio do submundo, e ela fica presa lá em tese por 3 dias mortas. E enquanto ela tá lá, ela é socorrida por Enki, esse deus efeminado, por 2 que são enviados ali, por esses deuses sem sexo, que vão lá estar com Inanna e trazem ela de volta. Mas existe uma negociata. Para ela sair, alguém tem que ficar no lugar. E quem é que Inanna entrega para ficar no lugar dela? O próprio consorte, o próprio marido, que é o tal do Damúzide. E ele vai ficar ali aprisionado no lugar dela, enquanto ela toma o lugar de governo. Então a gente tem basicamente a mesma ideia de Ninhursag, né? Em que ela se relaciona com alguém e toma o seu poder, se assenta no lugar de governo dele. E aí, o que vai trazer como consequência isso, né? Como é que isso vai acontecer no ritual, no contexto do sacrifício, da liturgia, de culto de Inanna? Você vai ter o que a gente chama, que é chamado, né, os historiadores chamam de hierogamos. O que é hierogamos? É o ato sexual sagrado na adoração a Inanna. Então você vai ter Inanna incorporada na sacerdotisa e os reis das cidades, né, que estão ali buscando o favor de Inanna,
se relacionando sexualmente com ela, a fim de obter o favor, porque já que ela era a deusa do amor, ela trazia fertilidade, ela estava envolvida na agricultura, ela fazia, né, com que as coisas florescessem, prosperassem. Então o rei, para obter poder até sobre a morte, já que ela saiu do submundo, né, do mundo dos mortos, ele vinha e se relacionava com ela sexualmente, com ela incorporada numa sacerdotisa, numa profetisa, numa sacerdotisa, prostituta cultual, desculpa, numa prostituta cultual, que era chamada de sacerdotisa. Eles se uniam ali, e enquanto eles estavam ali unindo-se, a sacerdotisa declamava e proclamava palavras de bênção, né, sobre aquele homem. Você é viril, você é poderoso, você vai ganhar as guerras, você vai fazer, você vai acontecer. E ali ele ia se enchendo, né, com aquelas palavras de, como é que eu vou dizer, de estímulo. E conforme ele ia mantendo a relação sexual com ela ali, eles iam se tornando um, e ele ia retirando, recebendo por meio do ato sexual o poder que emanava de Inanna, Star, E como não é você muito queira. difícil acreditar no que a Bia está comentando. Dentro do baixo padrão de linha religiosa feiticeira, também tem no segmento comum um espírito chamado pombagira, que utiliza-se da imoralidade, da promiscuidade, para atrair homens a mulheres e vice-versa. Isso não é uma invenção minha, isso está dentro da linha religiosa afro ou espírita da nossa própria nação. Alguma coisa, se você pegar de literatura, você vai ver isso acontecer. Inclusive, muitas pessoas procuram determinados líderes religiosos para buscar o marido perdido, a esposa que foi embora, e são essas entidades que garantem que vão trazer a imoralidade ao relacionamento. Então a gente separou ali um videozinho pequenininho, um videozinho antigo, uma imagem, né, sem muita qualidade, mas que vai mostrar como que essa coisa acontecia, né, nos zigurates, tá? Nos zigurates, depois nas pirâmides, e depois nos templos da Babilônia, e depois nos outeiros, nos montes, debaixo dos pinheiros, né? E tudo isso aconteciam ali. Nos prédios novos, agora, nas casas construídas debaixo da terra, e vai por aí fora. Agora é feito nas catedrais, né? Nas catedrais e no ar livre também, né, nos bosques, no ar livre, nas tendas, tá espalhado por aí, a gente vai ver. Mas a gente separou esse videozinho para você ter uma noção, mais ou menos. Então, conforme você tá vendo aí, né, você vê todo mundo se balançando, meio que possuído, né, por esses demônios. O corpo dos sacerdotes aí, dessas sacerdotisas, e os homens iam agarrando e pegando e, né, fazendo toda a promiscuidade. E aí do vídeo vai aparecer, né, um raio caindo em cima do ídolo e tal, mas eu acho que ele ilustra bem essa ideia de como a coisa funcionava naquela época. E né? Só para ilustrar, como eu tenho feito com a Bia, nós lemos Jeremias há pouco 7, né? Deixa eu ler Jeremias com você 44, onde o povo vai dizer, Bia, para Jeremias, que depois que se deixou de fazer sacrifícios cultuais à rainha dos céus, passou a ter fome, está faltando alimento. Você vê o nível que Israel se envolveu com esse tipo de história que ela está contando. Veja, não é ficção não, isso é real. Olha o que diz o texto em Jeremias, capítulo 44, verso 15. Então responderam a Jeremias: todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, plural, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, 16, quantas palavras que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos mais a ti. 17, antes certamente toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus, e lhe oferecemos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos, não vinha mal algum sobre nós. 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. 19. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, caso lhe fizemos bolos que retratavam, lhe oferecemos libações em nossos maridos. 20. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo,
21. Quanto ao incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes e o povo da terra, caso não se lembrou, diz o Senhor, nem lhe andou isso pela mente, o Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras e as abominações que cometeste, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Ou seja, não foi porque vocês deixaram de queimar incenso, a rainha dos céus, que ficou da forma que vocês estão ficando, sem água, chuva que dá, né, nutrir a terra para dar mantimento. Foi justamente porque Deus viu esse comportamento de adorar isso que ela narrou e se tornou contrário a vocês. Então, aquilo que era para ser, que em tese, né, eles pregavam ser para fertilidade, para multiplicação, na verdade era maldição, porque estava completamente distante daquilo que Deus havia proposto para o povo de Israel. Era a cultura dos povos, exatamente aquilo que já foi lido, que era condenado para ser feito. E isso era feito de forma muito, como é que eu vou dizer, abundante. Sim. Porque toda vez que alguém pensa numa civilização inteira que pegava lá as suas ofertas e ia no templo, e toda vez que ia no templo, sexo. Sim. Toda vez que ia oferecer Para receber poder. Para receber poder, sexo. Toda vez que ia fazer sexo. Então, do mesmo jeito que a gente pensa assim, né, no templo de Israel, nos dias de Moisés, no sacerdócio araônico lá, que todo dia ia alguém ali levar uma oferta e tinha sacrifício, era a mesma coisa feita nesses... O que Deus orientou a Israel, trazer oferta de manjares, pacífico, holocausto, oferta, os deuses, que podemos dizer, como estamos lendo, deuses caídos, anjos caídos, ensinaram a fazer a prática sexual para ter poder. Eles até levavam a questão das ofertas, uva, cerveja, mas o sacrifício não era de animais. O sacrifício era feito através do ato sexual. Era isso que era aceitado ali, aceito, era isso que foi ensinado para ter poder, para canalizar, para se tornar uma pessoa. Como Paulo diz aos Coríntios, aquele que se une à prostituta se torna um corpo com ela. Isso é um princípio. Então, era assim que era feito. E aí diz aqui, né? Eu vou até colocar aqui para você, ó, os domínios de demônios. Aí tá me demônio também. Os domínios de Inanna, permanência de um culto sagrado feminino na Mesopotâmia. Então ele vai permanecendo aí na história. E ele vai dizer assim, né? Essa divindade governava o sexo em 3 modalidades principais. O primeiro era como reprodução, né? Se você não tinha filhos, você estava amaldiçoado por Inanna. Então você tinha que fazer o quê? Sexo. No tempo. Filho, para mostrar que é abençoado. E aí ele diz, a promessa vai te abençoar para você poder ter filho. O segundo era sexo como prazer. Aquele sexo de prazer pelo prazer. Não importa como, mas tem que ter prazer. Até aqui está colocado como uma questão sensual, né? E selvagem. E ainda o sexo como sagrado, que era aquele que era feito entre o rei. E aí essa junção ela tinha uma outra proporção, porque a partir dali todo o povo era regido, a partir dali todo o povo era governado. Não apenas o povo da cidade, mas também... Ou seja, os anjos caídos entendiam que ter relação fazia eles ter poder sobre o rei e sobre toda a cidade através de uma união de corpos. Exatamente. Então, Inanna vai ter esse domínio. Ela como entidade, ela vai governar o rei. E o rei vai se sujeitar a ela para poder obter o poder, a fama, a riqueza que ele almeja. Inanna governou habitantes da Mesopotâmia e suas instituições sempre marcando o território a partir do seu leito. Contudo, era capaz de pegar em armas e defender seus amados e seus territórios. Então, do mesmo jeito que ela ia lá e oferecia o prazer, ela também era capaz de eliminar, de exterminar. Foi o que a gente comentou na live passada, né? Na aula passada. Não, você tá lá tão cheia de empoderamento, mas tá com ódio do homem, tá com raiva, tá querendo matar, né? Por quê? Porque trabalha junto, entra em conflito. Bom, eu vou adiantar aqui as coisas e vou para os pontos mais... contundente. Mas enfáticos. Uma das uma das principais sobrevivências do culto de Inanna foi o Hierogamos. Até peço para a Rebeca para colocar aí a imagem do Hierogamos. Eu sei que tem um slide antes, mas eu queria que você botasse aí para já ficar, né, na mente da galera, o que é o Hierogamos.
foi o Hierogamos, que consistia no casamento ritual entre a divindade e um representante da humanidade. Era através da relação sexual entre a divindade e o representante da humanidade que se mantinha o equilíbrio entre os poderes temporais e espirituais. E é uma imagem híbrida, né? Quem faz o ato é híbrido. Sim, né? Se a gente for explorar a imagem ali, você vai ver, né, que o homem que está sob Inanna é um deus, porque o rei se coloca nessa posição de se tornar deus por estar se unindo. Parte homem, parte serpente. Né? Estar se unindo. Até essa imagem, ela nem é da Suméria, tá? Ela é grega. Na verdade, aí, se eu não me engano, é Júpiter tomando Olímpia. Então, quando você fala dos deuses da Olímpia, né? Muda o nome, mas a situação é mesmo. As Olimpíadas que a gente comemora, né? O Panteão, né? É isso aí, tá? Sim. É isso aí. É Júpiter tomando Olímpia e gerando esse monte de deuses aí que vão ser eu não quero nem entrar no mérito, já que você for de Olimpíada. Se a gente pegar a Olimpíada, esquecer um pouco o momento do atletismo em si, há histórias e mais histórias que os atletas ficam dentro de uma vila para fazer as provas. E dentro da vila... rola isso aí. Exatamente. É só a gente pensar na própria chama olímpica, que é quem não pode apagar nunca aquilo. E são mulheres que estão em volta da situação. O tempo todo ali sendo cuidado como se fosse adoração uma pessoa. Era. É uma coisa assim, exatamente, adoração à era. Então você vai ter ali, se a gente voltar lá na imagem, a gente vai ver que é um híbrido, né? Atrás você tem uma águia fazendo o quê? Enfiando uma lança com um raio no olho do rei. Porque o rei, ele era possuidor de Olímpia. E aí ele, para não ter ciúme, né? A ideia era essa, não, você não precisa ver isso, você vai ficar cego para que ele não fizesse alguma coisa contra Júpiter. Né? Então ele anula ali o dono da mulher, vou usar esse termo mesmo, né? Porque o homem, o cabeça, ele é dono do corpo da mulher. Então ele anula, os demônios anulam o dono da mulher, tornam ele cego para que ela seja entregue a essa promiscuidade, a toda essa devassidão. Então, guardada aí, né? Feita aí essa colocação do que é o Hierogamos, que consistia nesse ritual de casamento, né, pagão. Eu vou dar um pulo bom agora pra gente poder andar. Eu tinha muita coisa pra falar, mas eu vou embora pra gente poder adiantar. Vou pegar aqui, ó. Inanna tornou-se a companheira do rei e acompanhava nos campos de batalha. Não só como sua protetora, mas também como líder do exército. Mais uma vez, ela na posição de comando. Ela não só, né? Ganhava ele sexualmente, mas ela estava ali, né, comandando o exército do rei. Líder do exército, como mostra o canto destinado a ela pelo rei Gudea, no qual a chamava de Ninmi, senhora da batalha. Senhora da batalha. Segundo o documento, Idin Dagan, a divindade possuía a estátua de culto ornada com joias e manto real. Era invocada pelos guerreiros, elevada à condição de patrona dos exércitos, pois o texto diz que, sem dúvida alguma, os jovens valorosos guerreiros a invocavam, pois Inanna é aquela que causa pavor durante a luta. Aquela que faz tremer o céu. Portanto, todos a ela prestam homenagem. Os homens, os deuses, animais e toda a natureza se curva diante da pura Inanna. Então, olha o domínio que ela exercia naqueles dias. As oferendas a Inanna eram das mais variadas. Eram acesos incensos nos terraços, ou em lugares acolhedores, ou ainda nos corredores das muralhas. Normalmente, eram colocados no alto para encher o céu com perfumes, imolavam ovelhas, purificavam os altares para as oferendas, onde encontrava-se todo tipo de libação. Esta manifestação de agradecimento à deusa com as oferendas remonta novamente os primórdios do culto, pois se ofereciam em agradecimento pela abundância e em desejo de prosperidade, ofertavam manteiga, fruta, cerveja de trigo, mel, vinho, flor de farinha, produtos da terra, dádivas da própria deusa da vida, como está escrito no livro. O cara que escreveu, ele acredita nessas coisas, então ele vai colocar dessa forma. A flor de farinha indicava que os campos estavam em flor. Era na festa de Hierogamos. Então vamos lá, agora você já sabe o que é Hierogamos, né? Era na festa de Hierogamos, era nesse ritual de acasalamento, era nessa prostituição, nesse bacanal, né? Nessa zoeira, que o culto de Inanna encontrava o seu ápice.
principalmente no momento do grande rito, o Iquitu. Era o grande ápice, o Iquitu, tinha esse nome. Pois os documentos fazem menção de que na festa do Ano Novo, onde se comemorava a abundância das colheitas, o êxito nas batalhas e onde a hierofania... Onde fazia as oferendas em Iemanjá. A manifestação, né, do Deus recriava novamente o mundo e o homem tornava-se contemporâneo desses eventos. Então a ideia era o quê? Que a cada novo ano que entrava era feito o hierogamos, né? E a partir daí havia um recriar do mundo e dos seres humanos. Ou seja, domínios de um novo ciclo. Exatamente. Tudo debaixo de sexo. Promiscuidade. Tudo debaixo disso. Então, segundo eles, tá? A gente está lendo aqui teses de pessoas que estudaram a civilização e eles estão afirmando que as tábuas sumérias, elas dizem isso, que quando virava o novo ciclo, o novo ano, eles vinham à presença de Inanna com todas as suas oferendas para que debaixo desse hierogamos, desse culto de sexo, onde todo mundo se pegava, né, houvesse uma recriação. Bom, durante esse festival havia a licenciosidade sexual, orgias sagradas e profanas, sendo que o sexo, desde épocas ancestrais, era uma maneira de encontro com o sagrado e de comemorar a vida, pois se acreditava que era através dele que a vida acontecia na Mesopotâmia, tanto humana como divina. A câmara nupcial devia ser arrumada, e aqui eu lembro muito do texto de Provérbios da mulher adúltera, né, quando chama Provérbios o homem... 7. Lembro muito aqui. A câmara nupcial devia ser arrumada, purificada de acordo com os ritos, por isso os cantos, as músicas, recitações, as oblações. O leito da jovem senhora era adornado, dispostos lençóis e cobertas novas para que o lugar se tornasse aconchegante. Pode vir, eu já preparei tudo. Isso aí, Provérbios 7, repito. Provérbios 7. Tá lá, né? A mulher vai lá, ela Cilada sai... da incontinência. Ela sai, né, pra caçar. Ela sai à caça daquele homem que tá, né, no meio do caminho aí. Então, ela tá seguindo esse padrão aqui, que é dos povos. Ela tá seguindo o padrão da deusa Inanna, Ista, a Afrodite, Astarote, quem você quiser aí, né, denominar. É tudo a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Então, quando você olha lá, uma mulher de Provérbios 7, ela tá debaixo desse espírito maligno. E aí, hoje, a gente tá cheio disso, né? As mulheres que saem de casa já pra... atacar. Prostitutas cultual. Prostituta cultural. Sendo a deusa do sexo e do amor livre, aí amor livre lembra o que? Era hippie? Sim. Né? Você pensa anos o quê? 60. Amor livre, anos 60, acabou a repressão, ninguém me manda, meu corpo, minhas regras, de agora em diante mais ninguém vai me mandar, chega dessa opressão, a mulher também tem direito de fazer o que quiser. E pensa que quer ser livre, vai ser presa pelos demônios. E vai ser presa pelos demônios, vai se tornar escravo Sexual. dessa prostituição. É tão real que Romanos diz que a mente fica entregue, não consegue sair disso. A mente só pensa nisso, o olhar fica perverso. Sim. Tudo tem conotação sexual na mente de quem se envolve com prostituição. A coisa pode ser mais pura. A mente tá pervertida de tal maneira que ela vai ter uma conotação sexual. E vão para níveis totalmente destrutivos. Sim. Passam do fato de serem só atos de destruir o próprio corpo para fazer relações das mais perversas possíveis, como vemos nos dias atuais, né? Meninos pequenos sendo atacados por situações completamente demoníacas, de pessoas que, sinceramente, deixaram muito tempo de ter cérebro, de serem normais, para tomar atitudes que a gente fica até com dificuldade de falar quando se depara com situações como essa. É difícil, muito complicado, porque a multiplicação desses sacrifícios aqui na sociedade, porque eu vou repetir o que eu já falei aqui em outro momento. O que acontece nos nossos dias é que os ídolos foram retirados, mas a feitiçaria permanece, o ensino, ele é praticado. Talvez eu diga, os ídolos passaram a falar, né? Porque eles viraram celebridades, Sim. Eles viraram pessoas que influenciam você ser do jeito que o espírito maligno quer. E eles não usam mais um gesso, uma pedra.
A pessoa liga uma câmera, como eu estou falando com você, e ensina a imoralidade, ensina a promiscuidade. Só olhar o vídeo anterior, senta, faz um podcast, fala de fazer isso e aquilo outro de forma imoral, como se tudo fosse normal e libertino. E a história vai definir a destruição da família por causa desses comportamentos. Tiraram o ídolo, substituíram com essas, né? Essas referências estão tomadas dessas entidades, desses... Imagina a gente ter como demônios. referência no Brasil Anitta e Meu Pablo Deus. alguma coisa. É. Daí eu já não preciso dizer mais nada, Pois né? é. A referência de mulher e a outra eu não posso dizer o que é. Alguém chega a sua conclusão. Então, tira-se isso, mas o modo de vida que eles instituíram é altamente disseminado, altamente praticado, altamente explorado. Sim. Então, não interessa se o ídolo está presente, interessa o que a gente vive. Né? Porque nós vivemos o que nós adoramos. Exato. Nós vivemos o que nós adoramos. Então, eu sirvo ao Senhor Jesus, então eu vou viver aquilo que eu adoro. Não adianta eu dizer que eu adoro Jesus, eu vou praticar aquilo que ele me chama a praticar. E isso vai demonstrar a minha fé nele. Do mesmo jeito, os homens, eles vão demonstrar a sua fé na prática que eles trazem em suas vidas. Então, quando você tem a multiplicação, né, do sexo, a multiplicação da libertinagem, a multiplicação do meu corpo, minhas regras, a multiplicação do eu faço o que eu quero, a multiplicação do ninguém me manda, o que você vai ter? Uma sociedade completamente desorganizada, completamente bagunçada, completamente possessa. E o que mais a gente vê, né, Bia, diante desse quadro tão devastador, eu vejo muito na rua, você deve ver também, é uma menina nova com uma criança pequena sendo arrastada. Não parece a imagem que você viu em episódios passados, que é sempre primeiro lá atrás uma imagem dos sumérios com a cara meia reptiliana com uma criança no colo. Depois vai ser Insta, depois vai ser Afrodite, a mesma situação, ou seja, o que era ídolo, como ela falou, tornou-se físico através de mentoras famosas, celebridades, que tornou o povo dominado por isso. É muito triste você ver uma criança carregando outra criança. Quando eu falo de criança, é meninas de 15, 16 anos que não têm a faculdade mental formada, tendo que ser mãe, quando na verdade nunca nem foi filha. Isso é uma destruição, a inversão de valores, e o que nós encontramos até como igreja, quando entra em nossas portas, é uma vida arrasada, é uma vida usada, destruída, que fica propriamente confusa e perturbada. Então a gente está tentando mostrar a você que isso não é agora, os dias de Noé foram marcados por isso, as entidades correram durante a história para chegar até o tempo atual, estão investindo na mesma coisa para chegar ao ápice da destruição. Então a gente tem que entender que isso que foi colocado de crianças, né, sendo usadas sexualmente, ou até se entregando sexualmente por causa da mentalidade, da educação que a gente tratou, né, na semana passada, isso é sacrifício aos demônios. Exato. É sacrifício aos demônios. Quando você, né, pega uma criança, quando você se deita com alguém fora daquilo que foi estipulado, e eu volto a dizer assim, existe um padrão, existe uma regra, existe uma lei a ser seguida, e o sexo foi feito para o casamento, não foi feito para fora dele. Então, toda vez que há um relacionamento extraconjugal, extracasamento, isso é a adoração aos demônios. Exato. Bom, vou seguir aqui. Ele vai dizer assim: e sendo a deusa do sexo ou do amor livre, como se referem alguns autores, Inanna mostrava o caminho e ensinava o segredo do abraço sagrado. Ela se purificava, banhava-se com sabão, untava o corpo com óleo perfumado e esperava ansiosa no leito. Mais uma vez aí, né, a referência de Provérbios 7. Aí você vê, ela ensina esse caminho. E hoje a gente estudando essa questão de educação, né, no Brasil e mundo afora, tá? Porque a Organização das Nações Unidas, né, A ONU, né? ela tá implementando Ela isso. obriga. Ela tem uma agenda
severa com relação a isso, a ponto de crianças de 0 a 4 anos. Porque era história, virou obrigação pela ONU ser executada nas famílias no mundo É todo. absurdo, é absurdo. Você pega a tabela lá da agenda, existe uma agenda exclusiva de educação sexual da ONU. Sinistro. E de 0 a 4 anos, a escola tem obrigação de ensinar as crianças de 0 a 4 anos a se masturbar. Inacreditável. É assustador. E você acha que os demônios não estão fazendo nada? É assustador. Então, essa Inanna, né, ela vai ensinar o caminho desse abraço sagrado. Como é que ela vai ensinar? Né? Como é que ela vai ensinar? Do jeito que a gente viu na semana passada, com as mães dizendo, esquece isso, vamos falar sobre sexo com as crianças desde cedo, né? Com esse sexo, tá? Não tô dizendo aqui que você não tem que falar com os seus filhos. Eu estou dizendo que essa coisa sem padrão, sem ética, sem moral, sem limite, é isso que é ensinado. A desconstrução dos valores, né? Que o Criador preza. Essa desconstrução vai fazer com que essas crianças... não olhar as consequências. Sim. Faça, eu estou determinando que é muito bom, mas não entende que existe uma consequência da violação do padrão estabelecido pelo Senhor. Se eu quero utilizar, por exemplo, um orifício corporal meu, que é o meu corpo, as minhas regras, e assim fazer porque eu quero ter prazer pelo prazer, tudo bem, teu direito. Estude biologicamente o estrago que você faz no seu organismo, um lugar cheio de bactéria, que vai te levar a uma destruição provado por A mais B, mas é como é dito, estou tão dominado pelo engano e pela corrupção que é o prazer pelo prazer, mas tem um preço a pagar sempre, sempre, quer seja físico, quer seja por doença, quer seja pela quebra da moral, quer seja pela destruição dos filhos e das filhas, porque hoje você sabe, tem muita gente que ficou frustrado ou falhou como líder, e o resultado da sua falha imoral e promíscua atingiu seus filhos. E então, como não tem mais o que fazer, se tornou liberal na sua fala para tentar justificar a si próprio, acreditando que mesmo sendo imoral, corrompido, herdará o reino dos céus. Meu irmão, Jesus nos deu o seu sangue e o seu sacrifício para nos purificar de tudo isso. Mas desde que eu confesse, deixe, eu alcanço misericórdia. Agora, se eu insisto, direito teu, mas depois ajustar a conta com aquele que tudo vê. Então, o texto segue dizendo assim... mas a união sexual promovida por Inanna não era apenas lânguida ou voluptuosa. Afinal, ela era a vaca selvagem, a doadora da vida. Não era uma coisa assim, sem graça, né? Aquela coisa assim, faz sexo de qualquer jeito. Não. O ato sexual foi também desejo ardente, insaciável, pois o arado abre caminho na terra virgem. E Inanna ordena. Está escrito isso na tábua. As palavras dela era are minha vulva, de arar, de colocar profundo, né? Faça com selvagem. Né? Vamos lá, com violência, né? Seja vigoroso. Portanto, era também o coito selvagem da sobrevivência, dos primeiros ritos da fertilidade, fecundidade, desse arquétipo ancestral, que é o instinto sexual presente nas formas de reprodução e a produção da vida tribal. Ainda diz assim, Inanna foi descrita em um hino babilônico, escrito no início do 2º milênio, como uma deusa insaciável. Segundo ele, esse hino, que foi escrito em devoção a Inanna, diz assim, 60 e 60 homens, uns atrás do outro, podem gozar do seu sexo. Eles caem esgotados perante estar. Ou seja, 60 e 60, 120 homens, um depois do outro, e ela tá ali pronta para esse serviço, né? Eles podem fazer o que quiser e eles vão cair diante dela e ela vai permanecer ali, né? Sei lá como é que chama isso. Né? Então, essa divindade, ela era insaciável nessa situação de sexo. Olha o mundo como é que tá. Exato. Olha as celebridades. Olha o mundo como é que tá. Olha as celebridades. Olha as festas que a gente tem na sociedade. Você vai ter uma rave, você vai ter um negócio de rock, você vai ter um pagode, você vai ter um funk, você vai ter... Tudo isso vai ser sacrifício aos demônios. Engraçado, né, Bia, que as mulheres que vivem nesse aspecto, elas consideram que esse comportamento dela é um troféu. Ela se tornou
poderosa, Porque empoderada. porque ela Que tá ela no espírito. comanda os homens, ela faz os homens ficarem aos seus pés, 120 homens caídos, porque eu dou prazer para eles. É um domínio pelo domínio. E vamos mais longe. A maioria dos homens que sucumbem na própria Bíblia sucumbe aos feitiços, às ações sexuais de mulheres. Quer um exemplo? Salomão, o homem mais sábio à luz das Escrituras que pisou na terra. Só perde ele para Jesus de Nazaré. Ele, ao amar muitas mulheres, está lá, ó, 1 de Reis 11, não vou nem ler, pode ir lá. Ele amou muitas mulheres, as mulheres trouxeram para ele o que ela está citando, e ele se tornou adorador de Insta, de Astarote, de Milcom, de Baal. Ou seja, a sua mente sábia não o livrou da promiscuidade e da idolatria, porque elas estão ligadas. Olha que coisa incrível. O homem que era sábio pelo poder de Deus se deixou levar por causa dessa atitude. Impressionante, né? O apóstolo Paulo diz o quê para Timóteo? Foge da impureza. Exato. Foge disso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tô crente, eu tô tranquilo. Não, eu tô liberto, eu consigo resistir, que é isso. Mas o apóstolo, ele é, né, categórico. Foge da impureza, foge, sai correndo. Faça como José, né? Não, eu largo a minha capa aqui, mas eu não dou lugar à minha carne. Eu não confio na minha carne. Eu não posso confiar na minha natureza. Porque, de fato, existe um domínio que é global. Existe um domínio que é global, que é mundial. E há pessoas hoje que adoram essas entidades, que são celebridades da música, Sim. que fazem diversos shows abertamente explorando esses comportamentos. Sim. Há situações assim aberrantes na internet, com vídeos que comprovam pessoas incitando a todo esse comportamento da narrativa. Porque parece uma coisa louca eu falar para você, ou a Bia trazer essa pesquisa, mas note, essa pesquisa é levada a séria como prática em rituais de nações pagãs. Como a gente leva em prática jejuar, cantar, louvar, evangelizar, obedecer, se dedicar. Então é algo que nós devemos levar em conta. Porque a gente está tentando trazer a você, que parece um assunto de nação antiga, mas procura aí Rihanna, Madonna, Lady Gaga, Shakira. Britney Spears. Mas quem? Katy Perry. Mas quem? A House, não sei o que. Emily House. Todas elas, celebridades. E trabalham adorando todas essas entidades. Seus cultos são regados disso. E aí, a gente vai falar de Brasil, a gente vai falar de Anitta. Exato. Ivete Sangalo. Exato. A gente vai falar daquela outra também, Cláudia Leite. Tudo ligado em moralidade. Se isso não tem fundamento, se isso não tem porquê, não tem razão, por que os cultos delas são cheios disso? Os cultos, porque são cultos, né? Por que os shows delas são cheios disso? Por que elas estão despidas no palco? Por que os homens estão se esfregando? Por que elas estão balançando a bunda como umas cadelas no cio? Por que disso? É porque isso aqui é real. É porque o mundo do espírito é real. E toda a prostituição, todo o sexo realizado na terra, fora do casamento, é sacrifício a demônio. É sangue derramado, é aliança feita. Quando você vai estudar a questão do sexo, o que acontece? Aí você pensa assim, não, a aliança é feita quando a menina é virgem e escorre o sangue ali, né? E ali é feita uma aliança de sangue. Não, toda vez que você vai manter relação sexual, vão haver rompimentos de pequenos vasos e vai gerar sangue. Só que não vai ser a vida perceptível, né? Sim. Não vai ser visto ali, né, depois. Mas isso acontece toda vez que você mantém relação sexual com o seu companheiro, com o seu marido, com a sua esposa. Você está renovando a aliança. Isso une corpos, né? Então, toda vez que você faz isso fora do casamento, você está cometendo transgressão no corpo. Você está pecando contra o próprio corpo e você está oferecendo um sacrifício a demônios. Você está fazendo aliança de sangue. Estude aí, na sua região, aqui a gente mora em Niterói, Rio de Janeiro. Vê o número de doenças venéreas. Ninguém conta, fica tudo em segredo. Mas é assustador. Procure alguém, enfermeiro, médico, e converse particularmente, para ver se isso que eu estou afirmando aqui não é real. Eu trabalho com público. Só que isso não vai ser divulgado. A liberdade sexual pode até ser feita, tem consequências nefastas. E a gente que lidar com o público não é mole, não. E a gente vai, muitas das vezes, lidar com o público no sentido de ouvir. E uma pessoa que trabalha na área da formação geneal, né, a situação do qual você trabalha
constantemente ouvindo mulheres, né? Olha, o que houve? Fiz isso. Por que eu estou com corrimento? Por que eu estou com isso? Por que eu estou com aquilo? Aí ninguém sabe dizer por quê. Mas fato é de que isso que está sendo pontuado aqui, que não está longe dos teus olhos, dos teus ouvidos, você está vendo isso todo dia acontecer. Um homem, por exemplo, como eu, sair na rua, alguém vai dizer que tem que andar de tapa-olho. Porque foi normalizado, entendeu? né? Porque as pessoas estão andando de lingerie na rua. Que eram roupas íntimas para dentro do quarto com o seu esposo, andando na rua. O apelo é muito grande. Muito. Então, as hostes estão trabalhando como nos dias de Noé. Que anjos desceram, olharam as mulheres formosas e tiveram coito com elas, gerando híbridos. Ou seja, a imoralidade ficou terrível. E hoje, a forma que explodiu isso no século XXI, até o ano 2000 era, de repente, feito velado, mas agora a coisa tomou um rumo incrível. As pessoas trabalham dia e noite, pensando nisso. A gente separou um vídeo que é de uma cantora, que o título do vídeo, da música, é uma música, mas essa música não vai ser tocada, mas o título do vídeo é All the Lovers, todos os amantes. Então, na música ela vai dizer, você pode vir pra mim, nenhum deles se compara a você, pode vir pra mim, você vai vir como um boi selvagem, você vai vir... E aí nesse vídeo você vai ver que vai formando uma torre pequena, são corpos que vão se unindo por causa da prostituição, porque não tem como desfazer isso. Quando você dorme com você acasala com uma pessoa, você se une. Quando essa pessoa se acasala com outra pessoa, ela se une a você, e o outro se une, e vai virando um aglomerado de almas ligadas pelo sexo. E durante o vídeo você vai ver que a Inanna, que tá no topo, né, que é a cantora que tá fazendo, conforme ela vai, a torre vai se montando, ela vai manipulando os corpos que estão embaixo para fazer o que ela comanda. E ela vai passando a mão e vai dominando as mentes, os corações, as almas, escravizando esse aglomerado de gente. E forma uma torre, né? A ideia é formar uma torre de Babel, né? A rebeldia, a confusão. Porque você olha assim, o final do vídeo tem um elefante branco, né? No céu, flutuando, e a cidade está completamente vazia, a torre se forma no meio da cidade, a cidade está completamente vazia porque todos os habitantes estão debaixo do domínio de Inanna. Ela já está no topo, ela conseguiu arrastar a cidade inteira para fazer parte desse aglomerado. E não é uma realidade? Encontrar uma virgem hoje é procurar uma agulha no palheiro? Não. Encontrar uma família não afetada pela promiscuidade é quase impossível, entre aspas. Porque hoje, querendo ou não, a gente que é da igreja, a gente que não se expõe a essas coisas, assim, né? A gente vive dentro de uma bolha. Exato. Então, quando a gente vai olhar o que tá lá fora, a gente se assusta. O que tá acontecendo? Né? Então, você tem hoje casamento de 3 homens. Você tem hoje casamento de 3 mulheres. Você tem hoje, as meninas, elas saem pro baile funk ou saem pra uma casa de show, elas não ficam com 1, com 2. Elas beijam vários. Elas andam sem a parte de baixo da roupa e elas sentam nos meninos como se fosse em sequência. Exatamente. É assustador. Exatamente. É uma aberração, sem assim, limites. sem limites. Isso é sacrifício aos demônios. Não é à toa que as crianças estão sendo abusadas, não é à toa que as crianças estão sendo aí, né, transtornadas pelo espírito de prostituição. Não é à toa que existe ideia de legalizar relacionamento entre adulto e criança. Exato. É porque a multiplicação de pecado, a multiplicação de sacrifício, de hierogamos no mundo, no Brasil e no mundo afora, permite que demônios dominem a mente de quem executa leis. Exatamente. Então, essas aberrações... e elas vão comandando, faça isso, faça isso, faça isso. E eles comandam o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, comandam a sociedade que vão brigar por isso. Vão brigar por isso. Onde já se viu meninas brigarem por banheiros para estarem no mesmo banheiro que meninos na escola? Eu nunca pensei que eu fosse ver isso na sociedade. As meninas dizem assim, não, cara, tem sim, tem direito de frequentar o mesmo banheiro que eu. Ela não tem noção do risco que ela corre. Sim. E quando a gente fala, nós somos os loucos, os insanos. Mas por quê? Porque a multiplicação do pecado abriu o portal para que essas coisas acontecessem. Sim. Abre as portas para que isso se manifeste. Então eu vou deixar esse vídeo, né, dessa música em que forma a torre e analisa. Olha, no final você vai ver a cidade vazia e Inanna no comando de todos os habitantes e todos eles conglomerados
conglomerados ali, né, ligados sexualmente. É nojento. Então, como você viu aí, é nojento. Eu não tenho outro adjetivo para esse vídeo. É nojento. Isso é um clipe, tá? É um clipe e todo mundo se expôs a essa música, cantou. A gente não, porque a gente só vai conhecer estudando, Mas o mundo afora aí cantou, dançou, fez à vontade e formaram aquilo ali. Então tá nesse conglomerado. Ou seja, o clipe virou uma verdade. Sim. Na sociedade. Sim. E é tão real que eu vou passar para vocês outro vídeo que mostra uma galera indo voluntariamente para um ritual espiritual de sexo. De sexo. Um sexo que cura, sabe? Que cura das relações anteriores, que cura dos traumas do sexo oposto ou do mesmo sexo, porque lá também pode fazer como quiser, Cada um vai ser curado ali. Você vai assistir esse vídeo. Você encontra a sua cara metade e vai com uma tendazinha. São pessoas que elas têm algum problema na área emocional ou elas querem um contato com Deus, com uma entidade maior e elas vão voluntariamente participar do evento. Primeiro tem um rito de adoração. Tem todo um rito, uma invocação, exatamente na situação de Depois Renana. escolhem um parceiro. E aí eles vão se... Presta atenção, elas não estão com os parceiros dela. Não é gente que foram escolhidos, selecionados, ela olhou uma foto e disse assim, não, esse aqui é gatinho. Se é doente, se é onde veio, o que faz, deixa de fazer. São pessoas que ela vai ver ali. Incrível. Ela vai parar na frente daquela pessoa aleatoriamente e eles vão se conectar pelo espírito de prostituição. Exato. E eles vão se agarrar. Você pode ver que tem um monte de tendinha no entorno. Tendinha pra quê? Pra aquele monte de tendinha? Pra ver filme. Deve ser. Eles vão ficar olhando as estrelas. E sai das casas pra ficar num lugar inóspito, Porque não é na cidade, pra fazer um ato cultual pra depois cumprir o sexual. Sim. Então, assista esse vídeo.
Como você viu aí, as pessoas vão voluntariamente participar disso aí, enquanto uma pessoa que nunca viu na vida e vamos para dentro. Vamos lá, vamos resolver o nosso caso, vamos receber cura por meio do sexo sacrificial, do meio do hierogamos. Então, aquilo que estava lá na Suméria, ela permanece hoje numa intensidade assustadora. Por isso que Jesus disse, casavam-se e davam-se em casamento. Meu irmão, não tem nada a ver com véu e grinalda, não tem nada a ver com a marcha nupcial, não tem nada a ver com nada disso, tem a ver com o sacrifício aos demônios. E o resultado disso vai ser a destruição das crianças. O resultado vai ser sempre esse, vai ser sempre devorar a próxima geração. Toda a gana do adversário é matar o descendente. E aquilo ali para o pessoal, de repente pode surgir a pergunta, o vídeo é nos países nórdicos, né? Ali Dinamarca, Suécia, na Europa. Ou seja, alguém diria que a Europa é mais evoluída, né, mentalmente. Não é nada, tá cheio de bruxaria lá dentro, cheio de Wicca, a gente ainda vai chegar lá, ainda vou trazer umas paradas estranhas aqui pra vocês. Então vamos lá, o que a gente vai ter? O objetivo do adversário é sempre destruir a semente. Sim. Né? Porque o Senhor disse que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Então, se na próxima geração levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que traga um avivamento, que faça um negócio... Puxa vida, bota freio nas obras do adversário. Então, o que ele faz? Ele destrói as próximas gerações, ele macula, ele destrói, ele marca. Então, você vai ver isso acontecendo com Abel morrendo por Caim, você vai ter a situação de Moisés, né, na época lá, todas as crianças sendo devoradas, né, mortas, jogadas no Nilo, você vai ter na época de Jesus e em tantas outras situações, você vai ver o quê? O adversário atacando a próxima geração. Sempre atacando a próxima geração. E eu vou deixar um videozinho curtinho que é de um baile funk no Rio de Janeiro. Você vai dizer, mas isso não me toca. Te toca, meu querido. Te toca. Presta atenção nas músicas que você ouve quando você tá indo no mercado, a música que o seu vizinho ouve, que você vai falar assim, meu Deus, que música maligna é essa? Esses proibidão de senta pra cá, senta pra lá e roda pra cá e faz não sei o quê. É isso, aí hierogamos. Hierogamos fluindo... Seja no nível da Europa, mais silenciosamente daquele jeito, ou que seja num baile funk no Rio de Janeiro que você acha escroto e horrível, o fato é de que aquilo que os sumérios, babilônios, eles fizeram, hoje é real na sua sociedade. Tá na casa das famílias. As mães pegam as meninas e levam pro baile funk. Triste. As mães pais pegam as meninas, colocam essas músicas desculpa, me perdoa, pastor, coloca essas músicas de genitália, de bunda, de peru, dessas coisas pra tocar com as crianças dentro de casa. Eles praticam sexo na frente das crianças, não tem pudor, não tem limite.
Não tem limite. Aí a gente que é conservador, a gente vai reclamar assim, poxa, mas como é que põe esse cavalo lá na escola? É um absurdo, porque na escola, tem filho de gente que não pratica essas coisas, mas para outros é normal, Exato. é legal, é bacana, faz parte da cultura da gente. E o triste, né, Bia, que nesse caso do cavalo alguma coisa, que saiu lá na escola municipal do Rio de Janeiro, o prefeito só vai se mexer depois que o vídeo cria uma repercussão ruim, por causa da política. Porque se não tivesse criado repercussão ruim, segue o baile. Isso é assustador. Porque por mais que o prefeito ache que não vai afetar ele, vai. Ele tem filhos, ele tem filhas. E essa destruição de valores vai atingir a casa dele também. Porque nenhuma pessoa em comum raciocínio vai querer que a sua filha seja violentada, seu filho se torne alguma coisa ruim. Ele quer o mínimo do bom senso. Mas é incrível. Como foi dito, parece que é uma cegueira coletiva onde as pessoas permitem. Olha aí o vídeo. Lamentável, né? Triste, assustador. Como é que pode as pessoas se conformarem com uma situação dessa de ver uma criança de 12, sei lá, 15, 14 anos, gente, sendo exposta desse jeito? Isso é empoderamento? Agora eu pergunto, né, Aonde? Beatriz? Cadê o desembargador, o juiz, para chegar num vídeo como esse, pegar aqueles que estão fazendo, incitando, que são maiores de idade, aqueles que estão ali, serem presos? Não faz, né? E você ainda duvida que o domínio é espiritual? Pense nisso. É assustador. E tá no YouTube, foi o que ele falou, qualquer pessoa pode acessar. Eu peguei um de milhares que existem, de tudo que a gente citou, de tudo que acontece por aí. E a suma é, essa libertinagem, essa liberdade sexual, na verdade, ela escraviza. As pessoas, elas não conseguem mais sair disso. As pessoas estão vazias, sem identidade, alheias à vida de Deus, de tal maneira que elas precisam disso. Antigamente a pessoa bebia, ficava bêbado, vomitava, né? E hoje em dia só isso não basta. As coisas vão se acrescentando, o pecado vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e as pessoas não conseguem mais sair disso. É por isso que existe tanto acesso à pornografia. A pornografia no mundo está tomando conta de tudo. Vai aparecer um infográfico aí para você e você vai ver, né, que os acessos em milhões de pornografia no YouTube são 800 milhões de acesso. Se eu não me engano, se fizer uma estatística, é a área que mais dá recurso financeiro hoje. Né? 90 bilhões por ano, até 90 bilhões por ano é o que dá de acesso. Impressionante. Impressionante. E aí tá E alguém duvida que as civilizações antigas têm poder, essa influência sobre o mundo atual? Se duvidava, por favor, não duvide mais, né? Se você tem problema com pornografia, com prostituição, se você tá em adultério no seu casamento, se você de repente tem, né, tá tendo relacionamento fora do casamento, você não é casado, tá na igreja, mas tá fazendo sexo com a irmã, com o irmão, com a outra pessoa aí dentro da igreja, procura ajuda. Procura ajuda, porque o que você está fazendo é sacrifício ao demônio, você está entregando a sua vida, você está entregando a sua alma ao adversário, à Inanna e a todos esses perturbadores. São espíritos malignos que estão escravizando você, é por isso que você não consegue sair disso. Não consegue sozinho, não dá para sair, você precisa pedir ajuda. A pornografia, ela prende a nossa mente. Ela aprisiona a gente num lugar que parece que a gente está sufocado. Peça ajuda. Peça ajuda, porque senão a sua alma vai acabar num lugar, num destino que você não quer. E hoje, né, Bia, você está falando diretamente para quem professa a fé, os escândalos nessa área, comunicados no YouTube e em qualquer área, Google, onde for, é assustador. Há pouco saiu aí em todos os noticiários uma
cantora evangélica foi morta indo cantar numa igreja. Agora estão se descobrindo que o problema era o próprio marido que criou a situação, porque a cantora traiu, aconteceu. Isso é quando você permite alguém subir ao púlpito, alguém subir ao lugar do altar sem ter uma vida de bom testemunho dentro e fora, sem ter uma libertação, como ela falou, adequada. Você fica vulnerável. E aí vem os escândalos. Eu não quero nem entrar aqui. André Suresh, né? Uma coisa que dói quando a gente ouve. Né? Veio de uma vida promíscua, tentou a fé, se envolveu completamente em problemas e agora ela perdeu a identidade dela. A gente, quando olha ela falar, dói, porque parece que ela ficou completamente perturbada. Ela não sabe mais norte. Uma hora diz que ela voltou, uma hora ela perverteu. Isso é terrível. O segundo estado é pior do que o primeiro. É terrível. Então, como ela falou, procure ajuda. Porque isso aí são os dias de Noé. Dias preparados para a manifestação final do enganador. E nós estamos aqui tentando dizer para você, sai, fuja da aparência do mal, fuja da prostituição, da imoralidade. Pense, por que é tão fácil ser sujo, promíscuo e tão difícil ser santo? Por que é fácil se entregar à imoralidade e por que é tão difícil ser moralmente correto? A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra forças invisíveis das trevas. Entende? É uma coisa que nós precisamos levar em conta. Então a história da Inanna podia ser de Afrodite, podia ser de Eras, podia ser de qualquer entidade exaltada e adorada por pessoas, podia ser Iemanjá, podia ser Aparecida, não importa o nome. O que por trás está é a narrativa, é o domínio, é a perturbação, é a aflição. Você tem dúvida que os dias de Noé hoje são completos? Você tem dúvida que o juízo e a tempestade está chegando? E está chegando muito rápido. Eu não quero nem entrar na história da inversão dos campos magnéticos, porque isso é uma outra história para deixar água na tua boca. Eita. Mas que está acontecendo, tá. E a gente precisa se preparar para se arrebatar, não abrir e fechar de olhos, sabe? É verdade. Mais alguma coisa? Não. Esse episódio, as imagens, as fotos, seja o que for, falam por si mesmo. Depois, quando o material chegar, você olha com cuidado aí esse infográfico da pornografia, vê como é que a coisa é real, é pesada, tá aí. E a gente precisa lutar contra, a gente precisa ser aí os santos, né, que resistem a esse espírito maligno, dominador do mundo. Até porque essa pornografia que a gente comentou assim, meio aberta, tem essa e tem aquelas escondidas, tá? Feita na elite, né, onde é feito tudo muito bem arquitetado, inclusive até tem um filme de Tom Cruise, né, que de repente as imagens aparecem aí, onde houve ali na manifestação do filme que é feito no meio das elites, tá? Na classe, nos condes, nos homens pervertidos, mas com dinheiro, né? E aí é assim que o mundo que nós vivemos sai da bolha, tá cada dia se tornando pior. Até o próximo episódio. Tá gostando? Poxa, não só curte, compartilha, avisa outro. Meu irmão, nós estamos fazendo um trabalho que eu acho, Bia, que toda a igreja devia fazer para tentar despertar quem está sentado a entender que servir a Cristo é mais do que ficar entre quatro paredes todo final de semana, batendo palmas e dizer aleluia, ô glória, laba, 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 laba. Não é só isso não, irmão. Tem que andar em novidade de vida. E para andar, conhecereis a verdade vos libertará. Tá bom? Até a próxima. Te aguardo, te espero, será o 6º episódio. E como ela prometeu, cada dia vai vir mais coisa aí. Agora ela pediu para tirar todo mundo da sala, imagina o que vem pela frente. Deus abençoe a cada um de nós, abençoe tua casa, tua família. Tenha um excelente final de semana, tá bom? Obrigado mais uma vez. Shalom. Paz.